Oitavo ano, essa é uma videoaula de correção. Nós vamos fazer a correção das páginas 77, número 6 e 7, 78, atividade Vozes do Passado, e das páginas 100 e 101, os números 1 e 3. Vamos lá? Então, oitavo ano, aí no primeiro slide, eu fiz a descrição das atividades que nós vamos corrigir. As atividades da página 77 e 78 são do capítulo 4. E a das páginas 100 e 101 já são sobre a matéria que nós estamos estudando, capítulo 5. Página 77 é número 6. Pediu para a gente montar uma ficha com as realizações do governo de Napoleão durante o consulado, em 3 áreas: economia, educação e direito. Então, na área da economia, ele confirmou e legalizou a distribuição de terras feita a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa. Mandou drenar pântanos, construir estradas e pontes, facilitando o transporte e diminuindo o preço dos alimentos vendidos nas cidades. Criou o Banco da França, por meio do qual controlava a emissão de papel moeda, evitava a inflação, emprestava dinheiro à indústria e ao comércio. Na área da educação, foram criadas escolas de ensino fundamental e também uma escola para a formação de professores na capital da França, em Paris. Na área do direito, foi criado o Código Civil Napoleônico, foi um código muito importante que serviu de modelo para outros países, como por exemplo o nosso, o Brasil. Número 7. Sobre a rivalidade entre a França e a Inglaterra no início do século XIX, responda. Letra A. Como Napoleão reagiu à Inglaterra ao ser derrotado pelos ingleses em 1805? A partir dessa derrota, Napoleão decreta o bloqueio continental no ano seguinte, em 1806. Esse bloqueio dizia que nenhum país europeu poderia mais comerciar com a Inglaterra ou receber os navios ingleses em seus portos. A letra B nos pergunta o que ele pretendia com o bloqueio continental. A ideia era enfraquecer a economia da Inglaterra, para em seguida conquistá-la. Letra C, esse plano deu certo? Inicialmente, parecia que tinha dado certo sim, mas logo se soube que os produtos ingleses eles continuavam entrando na Europa, por vários pontos, inclusive Portugal, que era a nossa metrópole. Página 78, atividade Vozes do Passado. Quem é o responsável pelo texto e que posição ele ocupava na época? É a pergunta letra A. O responsável é Napoleão Bonaparte e na época ele era imperador da França. Letra B. Resuma com suas palavras o conteúdo do documento. O documento, em resumo, ele proibia os países europeus de comerciar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. O tema dessa atividade Vozes do Passado é o mesmo tema da atividade anterior aí que a gente acabou de corrigir, a número 7. Então, vamos agora para a letra C. Qual o significado do termo boa presa nesse texto? Boa presa aí quer dizer aquilo que, por ser valioso, podia ser apreendido, tomado. Assim, a partir do decreto Bloqueio Continental, de 1806, os franceses poderiam confiscar loja, mercadoria ou propriedade pertencente à Inglaterra. Letra D. O documento contém uma ameaça explícita dirigida aos países que desobedecerem ao bloqueio? Se sim, reproduza no caderno. A resposta é sim. Tinha sim uma ameaça explícita. Se encontra no artigo 8º, que dizia: qualquer embarcação que por meio de uma declaração transgredir o bloqueio será apresada e navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Letra E. Com que intenção Napoleão Bonaparte decretou esse bloqueio? Ele queria enfraquecer a Inglaterra para, em seguida, conquistá-la. Letra F. O bloqueio econômico é uma estratégia que continua sendo usada hoje em dia? Sim. Exemplifique. O exemplo mais recente que a gente tem é do bloqueio econômico que os Estados Unidos fez a Cuba, depois da famosa crise dos mísseis. E esse bloqueio vigorou até o início do ano de 2015. Vamos agora fazer a correção da página 100, que já se refere ao capítulo número 5. Tem um texto para a gente fazer a leitura para em seguida responder as perguntas. O movimento fora reflexo do contexto econômico, político e social difícil
no qual viviam as capitanias do norte da América Portuguesa. Com atividades voltadas para gêneros de baixa produtividade e comercialização, como as drogas do sertão, anil, canela, cravo, salsa parrilha, alecrim e outros mantimentos. A região tinha uma pequena circulação monetária, o que ocasionava uma intensa utilização da mão de obra gentia, já que os negros acabavam se tornando um produto caro para sua aquisição. Letra A. O texto diz respeito a qual dos movimentos estudados? A revolta de Beckman, que está na alternativa 1. Letra B. O texto explica o uso intenso da mão de obra indígena, afirmando que na região a circulação monetária era pequena e por isso não havia condições de comprar africanos escravizados. Isso consta na alternativa 2. Agora a página 101 traz para a gente mais um texto para a gente ler sobre mais um movimento, mais uma revolta, para depois responder as questões. Já nos primeiros anos do século XVIII, existiam nas Minas 3 núcleos mineradores principais: Rio das Mortes, gravitando em torno do Arraial Novo, depois chamado São João del Rei, a região de Ouro Preto e Ribeirão do Carmo, dominada pelos arraiais de mesmo nome, anos depois se transformariam em Vila Rica e Mariana, Rio das Velhas, que o Arraial do Sabará encabeçava. Nesses 3 núcleos viviam indivíduos das mais variadas proveniências, o dos paulíferos e por seus descendentes, o dos emboabas, que agrupava os portugueses do reino, e os colonos vindos de regiões outras que São Paulo, sobretudo da Bahia. As divergências entre os 2 grupos citados no texto desagou em um conflito. Que conflito foi esse? Foi a Guerra dos Emboabas. Letra B. O que motivou esse conflito? A disputa pelo ouro entre os paulistas que o descobriram e os recém-chegados. Quem eram esses recém-chegados? Eram os portugueses e pessoas de outras regiões do Brasil que queriam explorá-lo. Letra C. Como terminou o conflito? Terminou com a vitória dos emboabas. O líder emboaba, o comerciante português Manuel Nunes Viana, ele foi aclamado governador e a capitania do Rio de Janeiro foi separada da de São Paulo e de Minas. Então é isso, 8º ano. Terminamos então a nossa correção. Um abraço.